ontem avisando, pedindo perdão, né, que ele não gosta de pregar e sair assim, né, ligeirinho. Né? Lembra do ligeirinho, não? Mas ele não gosta disso, ele não faz isso. Da outra vez que pregou aqui para nós também, não fez isso, mas ele pediu perdão e desculpas, que ele tem esse compromisso agora também. Amém, amados? Querem agradecer a vida do pastor Manuel e a resposta que ele atendeu o nosso convite? Pode dizer amém? E diga, Deus abençoe, pastor Manuel. Amém, muito obrigado. Pastor Marcos Antônio com a palavra. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bênção, que bênção. Eu gostaria de saber se o irmão do teclado pode me ajudar. Eu acredito que dó maior. Eu sei que você tem dó de mim, né? Então me dá um dó. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, enquanto o pastor Manuel ministrava, eu lembrei do que Jeremias disse no seu livro, capítulo 15, versículo 16, na sua inspirada dissertação, palavra que gera vida. Eu lembrei-me do que Jeremias disse: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. Glória a Deus. Oh, querido, se você sabe, cante comigo. Em adoração eu me rendo a ti. Que lindo. Tu és como um rio de águas vivas. Flui dentro de mim, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, quero te adorar. Minha alma canta a ti, Senhor. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Só tu és, Senhor. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Quantos aplaudem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Só Ele é digno de ser louvado e adorado. Só Ele é digno de toda a nossa adoração. Nós o adoramos pelo que Ele é e o louvamos pelo que Ele faz. Glória ao seu santo nome.
Meus irmãos, antes de ler convosco na palavra do Senhor, São Mateus capítulo 11, eu quero manifestar a minha palavra de gratidão ao pastor Salmão, a sua muito digna esposa e família, e a todo este abençoado ministério, a esta igreja Vida, que realmente vivencia esta vida gerada pela palavra de Deus. Eu quero agradecer de todo o meu coração pelo privilégio que Deus me concede através da sua vida para estar convosco nestes 2 dias. Eu volto para a Flórida, se Deus assim permitir, amanhã, levando todos os amados irmãos, pastor Salmão, irmã Milene, no coração toda a família, todos os amados irmãos queridos do Senhor. Levo notícias de vitória, de bênçãos desta igreja e desta conferência bíblica. Glória a Deus. Passando pela Flórida, ali estamos entre Tampa e Orlando, ali encravados, ali na saída 25 da I-4. Passa por ali e conheça o pequeno rebanho do Senhor que está vivenciando a mesma esperança vossa, o retorno pronto de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ler São Mateus capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhe: Ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Verso 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Você pode comigo dizer amém pela palavra? Tome teu assento, por bondade. Meus queridos, eu gostaria de compartilhar convosco hoje a respeito deste servo de Deus, o profeta João Batista. Nós aprendemos riquíssimas, preciosíssimas lições. Não somente com o seu testemunho de fé, de vida, não somente com o seu ministério, com a sua voz profética, mas nós aprendemos também com o seu desânimo, com a sua prostração, com a sua, como disse o pastor Manuel, com a sua depressão, de que realmente ele vivenciou isso. Mas nós vamos aprender também muitas lições gloriosas sobre a sua restauração espiritual e ministerial. O que nos diz a Bíblia a respeito da biografia deste servo de Deus? O que é que nos diz a Bíblia a respeito do seu nascimento, da sua chegada a este mundo? A Bíblia nos informa que o sacerdote por nome Zacarias, casado com uma preciosa esposa por nome Isabel, e diz-nos a Bíblia que Isabel era estéril. Ela vivenciava o opróbrio de não gerar filhos.
e para aquele contexto judaico, para aquele contexto oriental daquela época, realmente um opróbrio. Ambos possuíam, diz a Bíblia, avançada idade. Os dois eram bem velhinhos, mas ele ainda estava nativa no sacerdócio. Ele era obreiro na casa do Senhor. Isabel era da linhagem também levita, era da casa de Arão, informa o evangelista Lucas. Quando nós olhamos para o evangelho de Lucas, o capítulo 1, nós temos outra preciosa informação a respeito do casal. Diz a Bíblia que o casal era muito devoto a Deus, era um casal piedoso, então era gente crente, gente próxima ao coração de Jeová, que servia ao Senhor, que o seguia, que o obedecia. Certo dia ele sai de casa, nos informa a Escritura, e ele vai cumprir a escala no templo. A Bíblia nos informa que ele vai atender o seu turno, a sua escala sacerdotal de ministração no templo. Ao chegar no templo, ele recebe a incumbência, certamente dada pelo sumo sacerdote, para ministrar ao Senhor, incensando perante o Senhor. Então ele adentra o pátio do templo, ele passa o altar do holocausto, depois certamente ele se lava na bacia de bronze e ele passa o primeiro véu e tem acesso ao lugar santo. Ele vai cumprir este trabalho. Ele está escalado com aquele propósito de não fazer outra coisa naquele dia, senão incensar diante do Senhor. Então ele traz em sua mão o incensário. Ele tem consciência, como todo sacerdote, de que aquele incenso tem uma simbologia profunda e gloriosa, de que como ele está levando diante de Deus a oração do povo, a súplica do povo, a adoração do povo. Então ele vai oferecer incenso, ele entra no lugar santo, e ele passa entre o menorá que está à esquerda, o castiçal que brilhava, e a luz não se apagava nunca, e do lado direito a mesa com os 12 pães da proposição. Logo à frente, ele tem o altar do incenso, e é para lá que ele vai. Chegando bem perto do altar do incenso, para colocar o incenso, para queimar o incenso, diz a Bíblia que algo o esperava dentro do templo. Ele não fazia ideia quando saiu de casa o que ia acontecer com ele naquele dia. Ele não esperava receber aquele impacto de revelação divina, angelical. Deus o aguardava lá com uma grande surpresa. Isso dá-nos lições preciosas, que o templo sempre tem-nos surpresas agradáveis da parte de Deus. Os cultos não são iguais, não é? Cada dia o Senhor tem uma nova bênção, uma nova surpresa, algo glorioso da parte dele para nos enriquecer, para nos motivar, para nos incentivar, para nos exortar, para nos soerguer, para nos endireitar, para nos fazer mais próximos a ele e mais abençoados. E o lindo é que quando ele entra no templo, ele é agraciado por esta surpresa, por esta bênção de Deus. Porque é lindo quando nós lemos da Bíblia, irmãos, das bênçãos, das delícias, da glória de Deus que está na sua casa. Diz a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 15 e 16, que os olhos do Senhor estão no templo, o coração do Senhor está no templo, o nome do Senhor está no templo e os ouvidos do Senhor estão no templo. Meus irmãos, é bom vir à casa de Deus para que a gente tenha essas surpresas agradabilíssimas, impactantes, vitalizantes, gloriosas. Assim como Ana foi até o santuário de Deus e Deus reverteu o seu quadro, lhe dando a promessa de um filho. Que maravilha! Asaf, ele teve inveja do ímpio que prosperava até o dia que ele entrou no templo. Ele precisou entrar no templo e Deus deu uma revelação. Com isso, eu não estou dizendo que o Senhor não possa te falar,
te dar a revelação em outra parte. Mas, de modo especial, Deus está nos exortando a amar mais a sua casa. Como Pedro e João, à hora nona, vão ao templo e são usados por Deus grandemente para um milagre de cura divina. O coxo salta, pula, dança e entra ao templo glorificando a Deus com os dois. Meus queridos irmãos, nós estamos hoje na casa de Deus e não é diferente. Deus tem uma bênção para o teu coração também, amém? O que aguardava Zacarias dentro do templo? Quando ele se aproxima do altar do incenso, do lado, exatamente do lado direito do altar do incenso, um anjo. E a sua veste resplandece, brilha como sol, como relâmpago. E Zacarias fica todo trêmulo. Não é para menos. Aquela voz retumbante do anjo, aquela luz fulgurante saindo da face do anjo, das suas vestes, deixava o sacerdote todo trêmulo. Mas na mesma hora, o Senhor, discernindo o estado emocional de Zacarias, a voz soa, a palavra vem na boca daquele anjo dizendo: não temas, não tenha medo, rapaz. Eu venho numa missão, e a missão é a seguinte, para te dizer que a tua oração foi ouvida. E eu tenho novas de grande alegria para você. Você vai ser papai. Eu venho com uma notícia lá do céu para dizer que você vai ser papai. A tua esposa Isabel será agraciada, ela dará à luz a um filho, e eu estou vindo lá do cartório celestial já com o nome do menino. Já trago até o nome, eu trago a promessa, eu trago a bênção, porque Deus é o Deus da bênção completa. É como diz o hispano, o paquete, né? Todo o paquete. Eu já trago todo o paquete. O nome da criança, João. João será o seu nome. Você vai ficar alegre, Isabel ficará alegre, os parentes se alegrarão, os vizinhos se alegrarão, enfim, todo o povo se alegrará com o nascimento deste menino. Ele não beberá vinho, nem bebida forte, ele será cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe, e ele vem com o ministério de conversão para os pecadores, porque ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, porque irá adiante dele o poder e a virtude que existiu também no profeta Elias. Olha que lindo. Aí Zacarias, todo trêmulo, que nem vara de marmelo agitada pelo vento, ele, todo trêmulo, mas ele duvida como todo mortal. E ele diz: mas como? Eu estou em idade avançada, eu já estou chegando para perto do cemitério da saudade, eu já estou nos meus últimos dias da minha vida, eu e minha esposa já estamos dobrando o cabo da boa esperança, não é? Meus irmãos, e ele disse assim: minha esposa está em idade avançada, como é que eu posso acreditar nisso? Nesta mensagem, nesta palavra, é próprio do ser humano não crer, ainda mais uma notícia dessa impactante. Eu não sei, ele deveria ter 80, 85, 90, Isabel deveria estar por ali, 82, 84, 86, é claro que ele duvida, humanamente falando. Mas a palavra de Deus foi clara. Eu te trago novas. E diz a Bíblia Sagrada que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23 e 19. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 89, que para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Jesus disse em Mateus 24, 35, que o céu e a terra passam, mas a palavra dele não passa. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 20, diz que toda a carne humana é como a erva, e toda a glória desta carne como a flor da erva, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Então nós temos que crer nesta palavra. E a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago complementa o pensamento em Tiago 1:6 dizendo que aquele que duvida é como a onda do mar, isto é, ele não é estável, ele não é firme, ele é levado pelo vento. Mas meu querido irmão, tenha fé em Deus. A palavra de Jesus a Tomé: seja crente. Porque ser crente verdadeiro
é bênção. Glória a Deus. Então, o anjo do Senhor, Gabriel, ele responde a Zacarias com autoridade, de forma peremptória. E diz assim, eu sou Gabriel. Como que dizendo? Você acha que eu estou aqui de brincadeira? Eu assisto diante do trono de Deus e eu faço esta viagem celestial até a terra e eu te trago notícias e você vem dizer para mim que não acredita nesta promessa. Eu fui enviado a você para trazer as boas novas. Todavia tu duvidaste, ficarás mudo. Mudo, ó. Be quiet, né? Foi uma coisa assim. Você não vai falar mais. E não falou. Queria falar com o anjo. Não conseguia. Até se cumprir a promessa. Isto é, até chegar o cumprimento da promessa, ficarás absolutamente mudo. Mas ele nunca demorou tanto. Nenhum sacerdote naquela época tinha demorado tanto. Então começou a gerar uma inquietação no meio da multidão. Os judeus que estavam no pátio do templo, um conversava com o outro. O que será que houve com Zacarias? O outro dizia, ele nunca demorou tanto. O outro dizia, será que não tropeçou e deu com a testa na quina do altar do incenso? O outro disse assim, será que ele não teve um mal súbito? Será que Isabel deu café para ele de manhã? E não deu uma espécie, ou ele não tomou café e deu uma espécie de hipoglicemia? A glicose de Zacarias baixou, deu uma tonteira no rapaz e pum, caiu lá dentro. Ou disse, será que ele não teve um desmaio, um mal súbito? Um outro mais ousado disse, será que ele não teve um AVC? Ou um infarto fulminante do miocárdio? Alguma coisa aconteceu. Porque ele demora-se demais. De repente, Zacarias sai. Mas ele sai pálido. Sua fisionomia não é a mesma de quando entrou. Ele está trêmulo. Ele quer falar, não pode, porque ele está mudo. Então ele apela para a linguagem dos sinais. Não é? A linguagem do surdo-mudo. E começa, não é? No jeito dele, se comunicar com o povo. O povo, o que foi? Querendo mostrar que foi um anjo que lhe apareceu. Eu fico imaginando a cena, os acenos que ele fazia. Mas ele não podia falar. Ele queria contar a novidade do bebê que ia chegar, mas não podia. Quem sabe, ele fez assim, ó. Eu imagino assim. Meus queridos, e Deus que não mente, que cumpre a sua palavra, naqueles dias, o casal, num ambiente romântico, não é? Porque os dois em idade avançada. Ele era muito velho e ela muito velha, mas Deus que cumpre a promessa mandou permita uma expressão, um Viagra do céu. Não é? E diz a Bíblia Sagrada que naqueles dias Isabel é agraciada e concebe e oculta-se por 5 meses e ela começa a cantar, ela diz assim, Deus tirou o meu opróbrio, eu vou ser mamãe, eu vou ser mãe. Os dias se passam. Por sua vez a sua prima Maria, agraciada pelo Espírito Santo, traz em seu ventre o menino Jesus, o Verbo, que se fez carne, o Deus que ia se fazer homem. E diz a Bíblia Sagrada que um dia, Maria tem desejo de visitar a sua prima Isabel, que morava lá para os lados das montanhas de Judá. E quando Maria chega, não sei se foi na frente da casa, no portão, na porta, ela diz assim, paz do Senhor, ou Shalom, Shalom, Shalom Isabel. Irmãos, olha, eu vejo aqui como se fosse uma comunicação espiritual do Joãozinho no ventre, com 6 meses já. Isabel com 6 meses de gestação. Ouvindo Isabel a saudação de Maria, diz a Bíblia que o Joãozinho dá um salto dentro da barriga de Isabel. E Isabel é cheia do Espírito Santo.
E aí, quando Maria se aproxima, diz: vem aqui tomar um chazinho, um cafezinho, vamos aqui conversar, e eu vou te contar o que eu senti. Quando você me saudou, não há de ver que o menino aqui deu um salto dentro de mim, e eu fui cheia do Espírito Santo, e elas se alegraram, mutuamente se alegraram. Meus irmãos, os dias vão passando, os 9 meses se completam, chega o dia do nascimento do Joãozinho. Joãozinho nasce com toda a saúde. É um menino lindo, bochechas rosadas. Oh, que menino lindo! E para cumprir a lei judaica, é circuncidado no 8º dia. Aí a casa de Zacarias se enche de gente. Vem gente de todo lado, não é? Vem gente de todo lado. Um trazendo um tip-topzinho, outro trazendo uma toquinha, outro trazendo uma mantinha, outro trazendo uma mamadeirinha, uma chuquinha, chuquinha, né? Outro trazendo lá um pijaminha, outro trazendo um bercinho, outro trazendo uma banheirinha, né? Para a criança. Oh, todo mundo, outro com um talquinho, sachezinho, sabonetinho, né? Oh, que maravilha. Então a casa de Zacarias se enche daquela gente, amigos, parentes, de perto, de longe. Ele é um obreiro, ele é da casa de Levi, ele é muito conhecido. Ali estão os sacerdotes para dar uma força, para dar uns parabéns. Estamos aqui em nome do ministério, para lhe dar um abraço. Oh, que bênção, você é papai. Todas abraçavam as amigas de Isabel, abraçavam Isabel e disse: você foi agraciada, o Senhor seja sempre contigo. Esse menino veio trazer alegria para esta família e para nós todos. Aí levanta-se o pai mudo, até aquele momento, sem falar, levanta-se e diz assim: eu proponho o seguinte, vamos colocar o nome dessa criança de Zacarias, porque é uma homenagem para esse servo de Deus, Zacarias, não é? Zacarias filho, ou quem sabe Zacarias Júnior, não é? Mas vamos fazer uma homenagem para o pai. Aí a angústia de Zacarias, porque a revelação foi do anjo: o nome será João, o nome será João. E aí ele angustiado. Aí Isabel disse: não, mas o nome é João, porque já tinha escrito para ela. Quem sabe levantou dizendo: que tal colocar o nome de Abraão? Abraão, o patriarca, uma homenagem para o nosso patriarca, o pai da nação. Ou disse: quem sabe, vamos colocar o nome de Isaías, ou Davi, ou Salomão. Aí ele fica angustiado, ele pede depressa para Isabel: traz a tabuinha, faz sinal. Ela traz. E ele escreve em letras, sem dúvida alguma, letras garrafais. O nome dele é João, que quer dizer graça, dádiva ou misericórdia concedida. Esse significado do nome João. E aí quando ele escreve na tabuinha, todos ficam maravilhados, a língua dele se solta. A língua dele se solta e ele começa a cantar. Porque Deus disse: quando a promessa se cumprir, então a tua língua se soltará e você voltará a falar. E ele abriu a boca agora a cantar. E ele canta um dos hinos mais lindos da Bíblia. Está em Lucas capítulo 1, o Benedictus. Ele começa a cantar: bendito Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Bendito Deus de Israel, que nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos dos que nos oprimiam, para manifestar a misericórdia a nossos pais e para lembrar do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão nosso pai, de concedermos que, libertados das mãos dos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Ele estava cantando. Aí ele virou para o bercinho do menino e continuou cantando e disse: e tu, meu menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor para preparar o seu caminho. Ó, que lindo, que maravilha, que beleza, que privilégio, que bênção. Aí o menino vai crescendo. O menino vai crescendo. E diz a Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 80, que o menino crescia. Ia ficando forte, robusto, em espírito. E aí o menino sai de casa, certamente com autorização do pai, Deus o chamava. E ele vai para os desertos. Ele vai para a meditação. Ele vai para a universidade do deserto. Ele vai estudar a palavra. Ele vai se aplicar à oração, ao jejum. Ele vai ter revelações do céu. Ele vai se preparar para o ministério no deserto.
E diz a Bíblia em Lucas 1:80 que ele fica no deserto até o dia que havia de mostrar-se a Israel. Mas eu gostaria que você pensasse comigo num segundo aspecto desta dissertação. O seu ministério. Como foi o ministério de João Batista, o profeta? Primeiro, o ministério de João foi um ministério sem pompa, mas com muita virtude e poder. Quem visse João Batista, a roupa dele, diria este camarada, num linguajar bem interiorano do Brasil, diria, isto é um jeca tatu. Porque isso não é roupa de um cidadão de Israel, ele se veste de forma estranha. Ele usou a mesma grife do profeta Elias, não é? Pelo de camelo, cinto de couro, era camelo cardã. Essa era a roupa dele. Um ministério sem pompa, mas com virtude. Andando pelo deserto, pisando os espinhos, se alimentando, olha o menu do rapaz. Mel silvestre e gafanhoto. E João Batista nos ensina, irmãos, que o ministério, ele é árduo. O ministério é de... Eu penso que tem mais gafanhoto que mel silvestre. Porque, irmão, cada gafanhoto que a gente tem que engolir, que desce rasgando a garganta da gente, não é? Mas tem que engolir. Aí Deus disse, meu filho, bebe o mel. Então a gente vai com o mel e o gafanhoto e mel. Oh, que maravilha. Ainda bem que tem o mel. Ainda bem que tem o mel. Mas o ministério dele foi sem pompa, mas com virtude, com poder. Um homem simples, um homem que nunca ficou no pedestal, como nós ouvimos lições tão lindas aqui, dadas na mensagem, no estudo do pastor Manuel que me antecedeu. Um homem que foi gente, como a gente, não é? Alguém que não ficou apenas no palco, mas desceu, um homem simples, cheio do poder de Deus, cheio de virtude. Mas o ministério dele, diz a Bíblia que não foi somente um ministério sem pompa, mas cheio de virtude, mas também um ministério de fé e ousadia. O próprio Jesus dá testemunho de João, dizendo em João 5:35, chamando João de lâmpada. Olha que lindo. Jesus chama João de lâmpada. E Jesus diz assim, João era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós escolheste alegrar-vos por um tempo com a sua luz. Que ministério? Ministério de luz. Onde ele chegava, a luz brilhava. Aonde ele chegava, todos se alegravam. Que lindo. Número 3. O ministério de João foi um ministério cheio de autoridade e de santidade. Declara-nos Marcos 6, verso 20, que ele chega na presença de Herodes junto à sua corte, e diz a Bíblia que Herodes temia João. Herodes tremia na base. O rei Herodes, com todo o seu exército, tremia de medo de João, porque diz a Bíblia que João era homem justo e santo. Diz a Bíblia que olho no olho, com toda a ousadia, ele declara a Herodes o seu pecado, dizendo, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E condenou a vida de adultério de Herodes. E desde então começou a perseguição contra João Batista. O ministério deste homem, diz a Bíblia, que foi um ministério de autoridade, santidade e poder. Mas foi também um ministério cheio de humildade. Aí você diz, mas o senhor não acabou de dizer que era cheio de autoridade? Irmãos, não era de autoritarismo, era de autoridade divina. Era um ministério revestido de autoridade divina, mas ele era um homem extremamente humilde e dependente de Deus. Porque há pessoas que ele fez, é como se ele fizesse um grande carimbo, um carimbão, e no carimbo estivesse escrito eu. E onde ele está, ele quer preencher todo o espaço. Eu, e vai carimbando. Tira o pé daí. Tum, eu. Afasta para lá. Eu. Carimba na parede, até no teto. Eu. Sobrou um cantinho lá. Tum, fechou. Eu. Glorificado seja eu. Mas eu penso, queridos, que este nosso eu, ele deve estar crucificado na cruz de Cristo. Gálatas 2:20. Este eu, pensa na palavra Deus. Deus. Olha só. D-E-U-S. Olha
Que lição singela, simples, mas importante. Exatamente no meio desta palavra está o eu. Então eu penso que o meu eu deve estar escondido nele, em Deus. Você pode dizer amém? Agora esse homem era cheio de humildade, revestido de humildade. Aí ele diz assim, em João 1,30, falando de Jesus, ele diz: este é aquele do qual eu disse, após mim vem um que tem o primeiro lugar, a primazia, porque era primeiro do que eu, no princípio era o verbo. Ele é Deus. Em Mateus 3,11, João Batista diz o seguinte: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Diz a Bíblia em João 3:26-28, que foram ter com João uma comitiva de religiosos de Jerusalém e disseram-lhe: Rabi, ou mestre, aquele homem que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho dele, está batizando e todos vão ter com ele. João respondeu: o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Vós sois testemunhas de que eu vos disse que eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado diante dele. Aí pergunta: mas quem és tu? És tu Elias? Não, não sou. És tu profeta? Não sou. És tu o Cristo? Também não sou. Então quem é você? E ele disse: eu sou a voz que clama no deserto, que diz: preparai o caminho do Senhor. Eu estou vindo adiante dele. Em João 3:30, parece que eu estou vendo aquelas pessoas chegando ao ouvido de João dizendo: João, você começou antes, ele está mais famoso que você. Você chegou primeiro no ministério e ele está mais famoso que você. Você começou primeiro, ele está pregando mais do que você. Ele já tem mais discípulos que você. Ele ensina mais do que você. Ele aconselha mais do que você. Ele está realizando prodígios e sinais. Aí esperava uma resposta de João, como aquele que chega para aquele crente, o cooperador, o presbítero, e diz: abre o olho com esse rapaz. Esse rapaz chegou depois de você, já é presbítero. E você ainda é auxiliar de trabalho. Cuidado. Aí chega assim: abre o olho com esse rapaz. O rapaz já é pastor. E você já tem 20 anos de evangelista. Mas Jesus era vacinado contra esse tipo de coisa. João era vacinado contra esse tipo de coisa. Ele disse a respeito de Jesus: convém que ele cresça. A notícia é essa: está mais famoso do que eu, está melhor do que eu, está pregando mais do que eu. Então convém que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Irmãos, eu penso que tem 4 H's que não podem faltar na nossa vida. 4 H's. Quer ser feliz? Anote aí. Os 4 H's para ser feliz. Número 1. Quer ser feliz? O H da humanidade não pode faltar. Seja gente. Seja humano. Seja solidário. Seja gente. Seja humano. Coração. Número 2. O segundo H. Honestidade. Porque quando você perde uma casa, você perde um bem, um dinheiro, um carro, você não perdeu nada, porque nada trouxemos, nada levaremos. Quando se perde a saúde, se perde alguma coisa. Mas quando se perde o caráter, se perde tudo. Então, o H da honestidade não pode faltar. Porque hoje se dá mais ênfase ao carisma do que ao caráter. E tem muita gente que tem carisma, mas não tem caráter. O pastor reuniu-se com um grupo de departamento para fazer uma festa e queriam convidar um 5 estrelas do Brasil para ser o pregador. E alguém disse: eu conheço a vida dele, esse camarada é trambiqueiro. Aí o pastor disse: não, ele é trambiqueiro, mas é bom pregador, vamos trazer o homem. Mas que Deus nos ajude a vivenciar a palavra de Deus, que diz: bem-aventurado aqueles que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então, o H da honestidade. O terceiro H que não pode faltar: humor. Humor. Porque você foi salvo, meu irmão, e a alegria do Senhor é a nossa força. Porque tem crente que a gente não sabe se ele foi batizado nas águas ou no vinagre. Então sorria.
O melhor salão de beleza é o salão de beleza da alegria. E Salomão escreveu, sabendo disso, que o coração alegre aformoseia o rosto. O pastor Raimundo de Oliveira, lá do Piauí, ele disse assim: encontrei um irmão tão abatido, tão triste, com aquela cara de bule de café. Eu disse: por que o senhor diz assim? E vazio ainda, se tivesse café ainda não. Aquela cara comprida, parece um relógio marcando 6:30, tudo nele marca para baixo. Meu querido, marque 9:15. 9:15 é melhor que 6:30. 9:15. Sorria, Jesus te ama. Sorria, teu nome está escrito lá na glória. Sorria, já vencemos o diabo pelo sangue do Cordeiro. Sorria, um céu de glória te aguarda. Sorria, nossa esperança é a sua vinda. Quantos dizem amém? Honestidade, humanidade, honestidade, humor e humildade. Humildade, mas humildade mesmo, não é aquela humildade daqueles coronéis do Nordeste que se faziam coronéis, como um tal de coronel Raimundo que apareceu e disse: se aparecer alguém mais humilde do que eu na região, eu mando matar. Isso não é humildade, né? Ou senão aquele que chegava na frente do espelho e disse: mas eu sou tão humilde, eu tenho orgulho da minha humildade. Não, humilde de fato, que se traduz em completa dependência de Deus e ciência de que nada é, e de que depende inteiramente da graça de Deus, e que atribui ao Senhor toda a glória, todo louvor e toda a honra. Você pode dizer amém? Então o ministério de João Batista foi regido pela humildade. E eu estou lembrando agora do que eu li certa feita, uma fábula, não é fábula, é uma história infantil que os bichos falam, não é fábula. Então, nesta fábula, diz que um galo muito vaidoso reuniu todos os bichos da fazenda. Reuniu marreco, pato, jumento, cavalo, boi, vaca, todos os bichos da fazenda, reuniu. E o galo disse assim: eu quero informar a todos que o dia só nasce porque eu canto. E para provar isso, amanhã não vou cantar, o dia não vai nascer, vai ficar todo mundo na escuridão, porque o dia só nasce porque eu canto. Eu sou o galo que canta, aí tem alvorada, a alva chega, a novo arrebol, sol esplendente, novo dia, porque eu canto. Então o sol fica atrás da montanha, ele fica esperando. Então quando ele ouve o som do meu mavioso, olha que orgulhoso, né? O meu mavioso canto, então ele sai. É eu que dou sinal para ele. O dia só nasce porque eu canto. E amanhã, para provar isso, vai ficar todo mundo na escuridão, porque, olha, eu decreto a partir de agora greve de canto de galo. É bico white, meu, bico, né? Fechado. Então, ele disse: eu não vou subir naquele toco que eu sempre subo, não subirei. Aí, quando chegou a noite, todos os bichos se reunindo ali, em torno do galo. E deu 1h da manhã, e deu 2. A negrura da noite ainda campeava, não é? E deu 3h, e 4h, e 5. E quando deu 5h30, um pontinho de luz atrás da montanha. E os bichos todos olhando para o galo. E veio outro pontinho de luz, outro raio. E o sol veio retumbante mesmo. Mais do que das outras vezes até. E veio iluminando aquela planície. E aquele vale se encheu com o brilho de um sol. E aí quando ficou realmente esplendente aquela manhã, os bichos todos olharam para o galo, né? E disseram, como muitos irmãos gostam de falar, né? E aí, varão? E aí? E aí, varão? Então, irmãos, essa ilustração tão singela me diz para mim, viu? Essa ilustração está dizendo para mim o seguinte: você pregue ou não pregue, você seja pastor ou não seja, você lidere ou não lidere, você vá ou não vá, ou deixe de ir, a minha luz continuará brilhando, a minha obra será feita, eu continuarei fazendo a minha obra. Se você desejar, eu te usarei. Se você se dispor, me utilizarei de ti. Mas se tu não quiseres, outro fará a obra no teu lugar, porque a minha obra não para, meu plano nunca será frustrado, eu concretizarei o meu projeto na terra e o meu nome será glorificado na minha obra e no meu povo. Amém, meus irmãos?
o sol vai brilhar sempre. O sol da justiça que traz salvação debaixo das suas asas. Você pode dizer amém? Outro perfil do ministério de João Batista. João Batista tinha um ministério de pregação completa. Se você quer ser um pregador completo, eficaz, observe o modelo, paradigma de João Batista. João Batista era um pregador completo, irmão. Por que digo isso? Porque para ser um pregador completo, tem que atender 3 requisitos. Primeiro, pregador para ser completo, ele tem que ser bíblico. Número 2, evangélico. Número 3, profético. Vou repetir. Bíblico, evangélico e profético. Bíblico, porque ele tem que pregar a Bíblia. Eu anotei, tenho lá em casa, estudando as pregações, o que João Batista disse, eu colhi mais de 20 doutrinas bíblicas que João pregou. João não pregou a história da carochinha, João não pregou aquilo que ele achava na cabeça dele, não, ele pregou Bíblia. Ele foi bíblico, foi bíblico. Não faz muito tempo eu encontrei um irmão e disse, pastor, eu fui num lugar, pastor, que a gente pisa na brasa para lá e para cá, diz o hino, né? A gente pisa na brasa. Tem um camarada pregando lá que ele pinga azeite e gospe brasa de fogo. E eu vou lá de novo, pastor. Pastor, só que eu estou com... Será que é avivamento mesmo, pastor? Eu disse assim, meu irmão, você quer saber o que é avivamento? Aí eu abri a Bíblia com ele em João capítulo 21. Abri a Bíblia. A partir do versículo 9, Jesus disse para os discípulos, vinde jantai. A terceira vez que Jesus apareceu depois da ressurreição. Vinde jantai. Aí Jesus fez uma churrasqueira. Jesus fez um churrasco de peixe e assou pão. Porque o melhor tempero é de Jesus, irmão. A melhor comida é de Jesus. Então Jesus assou aquele peixe. E eles famintos, porque passaram a noite e não apanharam nada. Diz a Bíblia em João 21:3. Naquela noite, nada apanharam. Um dia eu estava lá em Uster, pastor Rui. E eu estava pregando lá sobre esse texto. Naquela noite, nada apanharam. E um irmão gritou lá do meio da igreja. E apanharam a noite toda. É porque foi sofrido. Foi um sofrimento, não, mas nem um badejozinho, nada. Mas nem um lambarizinho, nada. Mas nem uma sardinha, nada. Porque a Bíblia fala nada, nada. É um sentido ali absoluto da palavra. Nada. Mas nem um caranguejinho pendurado assim na rede. Nada. Nada apanhar. Aí Jesus aparece e vira o cativeiro deles. Tem cardume aí na banda direita. Está passando, eu estou vendo. Um cardume aí, lança a rede no lado direito. Aí não podiam nem puxar a rede. 153 grandes peixes. Mas enquanto eles estavam lá, pescando, o Senhor prepara aqui na praia, oh glória a Deus, aquela churrasqueira abençoada, aquele quitute precioso, aquele prato precioso, aquele prato maravilhoso. Então, eu penso até, lembro até daqueles desenhos animados, né? E vem aquela fumacinha, né? E chega até nas narinas, né? E vai levando, né? O Pedro e os demais foram porque estavam famintos e cansados. Aí eu abri o texto para esse irmão e disse, você quer saber o que é avivamento? Você quer saber se em lugar A ou lugar B tem avivamento? Então faz o seguinte, meu filho. Você note que Jesus mostrou ali para os discípulos brasa, peixe e pão. Brasa, peixe e pão. Quer saber se é avivamento? Pastor, tem brasa lá para todo lado. Falei, dá uma olhadinha em cima se tem peixe e pão. Tem palavra de Deus. Tem Bíblia Sagrada. Ele disse, pastor, mas não tem não. O homem nem leu a Bíblia. Mas o que foi que ele pregou? Não sei, pastor, mas foi uma benção. Rapaz, você não sabe. Mas tem brasa. Não é avivamento verdadeiro. Isso é movimento humano, rapaz. O avivamento verdadeiro tem brasa, mas tem peixe e pão em cima. Glória ao nome do Senhor. Quantos dizem amém? Então ele era um pregador bíblico. Número 2, ele é evangélico. Ele evangelizava, arrependei-vos. A mensagem de João Batista era a mensagem do arrependimento. Irmãos, eu estou preocupado que os grandes evangelistas e avivalistas do Brasil não estão fazendo apelo para a salvação mais. Você pode observar.
O sujeito prega, traz aquela mensagem, mexe com o povo, e atira brasa, e chumbo grosso às vezes, e tal, mas não faz apelo para a salvação. Quando foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre a cruz de Cristo? Quando foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre a ressurreição de Jesus? Quando foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado? Sem dúvida, você tem ouvido aqui nesta igreja. Mas a grande maioria não tem ouvido mensagens assim, porque os pregadores deixaram de ser bíblicos e, consequentemente, deixam de ser evangélicos. Terceiro, João era um pregador profético. O machado já está posto à raiz da árvore. Ele estava anunciando o dia da vingança do Senhor. Ele falou do juízo final. Então ele apontou. Olha, a profecia, ele foi profético porque ele falou até das bodas do Cordeiro. Você sabia disso? João profetizou as bodas do Cordeiro. O casamento da igreja com Jesus, ele profetizou. Você lê lá em João, capítulo 3, versículo 29 a seguir. Ele diz assim: quem tem a noiva é o noivo. Mas o amigo do noivo que está perto e o assiste se alegra muito em ouvir a voz do noivo. Ele se colocou no lugar de convidado das bodas do Cordeiro. Aí você diz, mas cortaram a cabeça dele e puseram num prato. Mas eu naquele dia com você, vamos ver João Batista de cabeça e tudo, louvando a Deus, à volta da mesa nas bodas do Cordeiro. Você pode dizer amém? Mas caminhando para o final desta breve dissertação, eu quero pensar com os irmãos, concluindo, os privilégios de João Batista. Esse homem foi tão privilegiado, irmãos, que ele já era famoso antes de nascer, 700 anos antes de ele nascer. A profecia já falava nele. Olha, Isaías se levanta e diz, olha, vem aí a voz que clama no deserto. 400 anos antes, Malaquias se levanta e profetiza. E o Senhor diz assim, eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho adiante de mim. 400 anos antes. Privilégio. Aí você diria, esse homem nunca vai desanimar. Esse homem nunca vai sair do ministério. Esse homem nunca vai duvidar de Deus. Porque ele teve o privilégio, irmãos, outro privilégio, de ser a ponte de ligação entre a lei e a graça. Qual foi o homem nesta terra que teve esse privilégio, senão João? De ser uma espécie de ponte de ligação entre a lei e a graça. E Jesus disse, a lei e os profetas duraram até João. Mas ao mesmo tempo que ele está nos últimos momentos da lei, vivenciando a antiga dispensação, é como se ele tivesse com um pé na lei e o outro pé já na porta de entrada da graça. Oh, que privilégio! Esse homem teve o privilégio de ver o Espírito do Senhor descer em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. E ele teve o privilégio de ver céus abertos e ouvir a voz do Pai dizendo, este aí que você está batizando é o meu filho amado, em quem tenho posto toda a minha complacência, todo o meu prazer. Você diria, esse homem nunca vai desviar? O homem teve tanta revelação. Olha o cenário, o palco para a chegada dele, para o nascimento dele. A revelação do anjo para Zacarias. Deus fala com ele no deserto. O sustenta, o guia, o dirige, o capacita, o unge. Agora aqui no Jordão o céu se abre. Ele ouve a voz do Pai. Ele vê com os próprios olhos o Espírito descer e dá testemunho que aquele é Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Deus que se fez carne. Você diria, esse homem nunca vai desviar. Isso é um super-homem. Isso é um gigante da fé. Esse homem é imbatível. Esse homem é inabalável. Esse homem tem uma têmpera de aço. Esse homem, ele dá rasteira no diabo. Esse homem dá tesoura voadora no capeta. Esse homem ninguém destrói. Esse homem é demais. Aí você chega em Mateus capítulo de número 11. Esse homem está preso. Herodes o lança no fundo do calabouço. E ele começa a fazer como que uma reprise mental. E ele começa a ver tudo o que ele fez, e o que ele pregou, como agiu, como fez, como é que ele fez a obra. E ele chega à seguinte e funesta conclusão. Ele diz, não valeu a pena. Porque eu estou aqui abandonado, eu estou aqui prostrado. E você não vê aqui o João ousado que fazia tremer o deserto.
Você não vê aqui o João intrépido que fazia Herodes tremer na base. Você vê aqui um João desalentado, um João sem força, sem perspectiva de vida, de ministério, duvida. E na clausura do calabouço, na solidão e no abandono, na prostração espiritual. Aí você pergunta, onde é que estava o arauto de poder? Cadê o pregador? Cadê o profeta que colocava a Judéia em polvorosa, que deixava Herodes com os cabelos em pé? Mas agora está um João, não aquele valente, o gigante, um João gente, o João que sempre foi humano, o João de carne e osso, porque Deus não usa super-homens, Deus usa homens, vaso de barro que ele pôs um tesouro dentro do vaso, e glória a Deus que o importante é o tesouro que está dentro do vaso de barro. E na clausura do calabouço, ali ele entra em depressão. Porque tem gente que diz, não, servo de Deus. Não, ele entrou em depressão como Elias entrou em depressão. Ele fica deprimido, angustiado, choramingando a própria agonia. E numa autocomiseração tremenda. Só eu estou abandonado. Eu estou aqui, um lixo humano. Eu nunca fui profeta. Se fui... Deus errou o endereço da chamada. Daqui a pouco ele diz, mas Deus não existe. Porque se Deus existisse, eu não estaria nessa. Não, Deus não me chamou para mim vir para o calabouço. Deus me chamou para pregar e para fazer os corações se converter. Agora eu venho para o calabouço, isso é fim de ministério. Não, Deus me abandonou, ou Deus não existe. E afogado nas dúvidas, nas lágrimas, na depressão, ele chama 2 irmãos, 2 discípulos. E diz, olha, vocês podem sair, eu não posso, mas vocês podem. Façam uma varredura na terra de Israel. Encontrem Jesus onde ele estiver, Jesus de Nazaré. Eu estou aqui nesse desânimo, nessa angústia, nessa dúvida, nessa incredulidade. É uma crise de existência. Eu estou confuso. Eu não acredito mais no meu ministério. Eu não sou profeta porque eu nunca fui. Eu não sou ministro porque eu nunca fui. Se Deus, se é que existe, ele errou o endereço da chamada. Veja o jeito que eu estou. Mas... como fosse o último grito da minha alma angustiada, encontrem Jesus de Nazaré e pergunte para ele se ele é o Cristo mesmo, ou nós esperamos outro. Aí os 2 saem, os dias vão passando. Eu fico pensando na ansiedade, na angústia daquele coração. Todo dia ele ia na grade da prisão. Será hoje que eles chegarão? Será que eles encontraram Jesus? Será que eles falaram mesmo com Jesus? Quando é que eles voltam? Os dias vão passando, a angústia aumenta, a ansiedade também. E num belo dia os 2 estão voltando. Os 2 têm acesso ao calabouço, por autorização, obviamente. E eles chegam dentro do calabouço. E João quer saber, é ele o Cristo? Eu estou morrendo em dúvidas e desespero. Eu estou angustiado e ansioso, é ele. Aí os 2 olham para João e diz, João, nós temos 3 coisas para te contar. 3. E essas 3 coisas, sem dúvida, mudaram a vida de João, o tiraram da depressão e do calabouço. E essas 3 coisas podem mudar a vida de pessoas que estão aqui, quem sabe, vivendo este mesmo quadro de angústia, de perguntas, de ansiedade, de crise existencial. Primeiro, João, disseram os 2. Primeira coisa que nós queremos te falar, João. Jesus não te condenou. Não! Eu pensei que ele ia me excluir no primeiro culto administrativo. Eu sou passivo até de exclusão. Porque eu duvidei dele, eu duvidei de Deus. Mas João, a nova que nós temos, a primeira coisa que nós estamos te informando da parte dele, é que Jesus, ele não te condenou, não te condenou. Que fariam muitos de nós com João Batista? Levantaria, quem sabe, um daqueles mais ousados árbitros da igreja e diria, João rebelde, tanta bênção, céu aberto, Espírito descendo sobre ele, e o pai dizendo, este é meu filho amado em quem me comprazo. João é um rebelde, é um incrédulo. O outro levantaria e diz,
Isso acontece com tudo quanto é pregador famoso. Começa bem, viu? Começa que nem um foguete. João começou assim. Agora está fracassado, choramingando a sua própria derrota. Merece mesmo passar por esse vale. Quem sabe levantaria um outro profeta, né? Do reteté, do repleplé, e diz: pá! João, pesarei a minha mão, te colocarei no leito. Não é? No leito. Uma coisa assim. Te humilha, homem. Aí já sai uma terra, né? Terra! Aquela coisa toda. Não é mesmo? E realmente é da terra mesmo essa profecia, né? Te colocar, porque você viu tanta bênção, João. Você viu tanta glória e agora ainda você duvida. Irmãos, infelizmente nós somos o único exército que mata os seus próprios soldados. A Bíblia diz em Colossenses 3:13, suportando-vos uns aos outros, e a gente torce o texto e entende sepultando-vos uns aos outros, e tem uns camaradas com a maior cara de pau, mata o irmão e ainda vai chorar no velório, tipo carpideira. Que Deus nos guarde. Quando Davi foi confrontado pela palavra profética na boca de Natã, Davi disse, Natã disse, mão do homem ou mão de Deus? Ele disse, eu conheço essa raça. Eu estou fora, eu quero cair na mão de Deus, que o meu Deus eu conheço, eu errei, mas o meu Deus é gracioso, é compassivo, é benigno, o meu Deus é cheio de amor e de misericórdia. Oh, eu me lanço em seus braços, em suas mãos. Eu li uma vez o seguinte, nunca coloque num corpo de jurados, nunca coloque uma raposa no corpo de jurado que vai julgar um ganso. Porque, tadinho, não vai sobrar nem pena, nem bico, nem nada. Meus queridos irmãos, quando aquela mensagem chegou no ouvido do abatido, deprimido e depressivo João, não me condenou? Não, ele não te condenou. Vocês chegaram lá e disseram o que eu pedi para vocês falarem e perguntarem. Vocês perguntaram assim, ele está duvidando de ti, ele está perguntando se tu és o Cristo. Então ele não respondeu dizendo, está excluído, vou usar tesoura. Que tesoura nada, eu já vou usar uma foice. Esse camarada viu a minha glória, o céu se abriu, o Pai falou, o Espírito desceu, não vai sobrar nada de João. Não, Jesus não te condenou. Olha que gracioso, olha que lindo. Jesus não o condenou. Aleluia. Salmo 37:24 diz assim, ainda que caia o justo, não ficará prostrado. Já leu esse texto? O Senhor sustém com a sua mão. E o texto está falando de gente boa, porque você lê o contexto, o versículo 23, diz, os passos de um homem bom. O 24 diz, ainda que caia. Está falando de gente boa, gente crente, que sofreu uma queda na jornada. Porque tem a turma do tomara que caia, já viu? O irmão está na beirinha do abismo. Vai lá com a mão estendida e o tira de lá. Mas tem gente que fica, vai cair. Só falta soprar, ou senão dá um empurrãozinho. Vai cair. Tomara. E quando cai, aí ele pega o telefone. Aí é telefone, irmão, para todo lado. O camarada não tem dó de gastar dinheiro. É telefone para o Brasil. Você sabe quem caiu? E do Brasil para cá também. E e-mail. Você sabe quem caiu? Fulano de tal caiu, rapaz. Só falta soltar foguete. Aí o irmão diz, caiu, rapaz. Eu vou passar aí na tua casa, me conta direitinho. Vem aqui, rapaz, eu vou fazer um café. E a gente toma um café, eu te conto tim-tim por tim-tim. Café da morte. Isso é o café do juízo. Isso é café. Meus amados irmãos, Jesus não condenou a João. João capítulo 8, a mulher pecadora diante de Jesus. Olha que lindo, pastor Jefferson, meu querido. Ali tem uma mensagem linda, olha que sermão precioso. Os 3 tribunais. O primeiro tribunal da opinião pública, queria matar a mulher. Aí Jesus escreve no chão e chama a atenção de todos para o seu próprio pecado. Jesus levanta o tribunal da consciência. Segundo tribunal da consciência. O tribunal da opinião pública massacra a mulher. Queria massacrar a mulher, matar, apedrejar. O tribunal da consciência mostrava o pecado, mas não inocentava. Aí Jesus levanta o terceiro, que é o melhor, tribunal da graça.
E nós somos salvos pela graça. Aí Jesus não condena João. Vamos correr. Número 2, aqueles 2 emissários dizem, Jesus não te condenou, você não está excluído da igreja nem do ministério. Não precisa entregar a credencial, não. Ele não te condenou. Segundo. Mas ele não falou nada, não? Não, é o seguinte, quando a gente perguntou para ele se ele era o Cristo, ia passando por ali um coxo que estavam carregando, ele disse, ô coxo, salta aí, rapaz, e anda. Aí levantou, saiu andando. Tinha um paralítico ali, toma teu leito e vai para tua casa. Ô meu filho, você chegou com as costas no leito, mas você vai sair com o leito nas costas. Maravilha. Aí o rapaz sai pulando. Aí tem um leproso, você limpo, foi limpo. Aí um surdo, saiu ouvindo. Tinha um mudo ali, saiu falando. Aí tinha estavam levando um camarada para o cemitério. O caixão, ele disse, para o féretro. Estendeu a mão, levanta-te. E o rapaz levantou, Vivinho da Silva. Puxa a brasa para o meu assado. Então, vivo, levantou-se. Aí ele voltou para os 2 e disse, contem isso para João. Primeiro, Jesus não te condenou. Segundo, ele revelou o seu poder. E disse para a gente contar para você que ele não mudou. Que ele continua o mesmo. Aleluia. Eu estou aqui como profeta de Deus, como emissário de Deus, como pregador da palavra para te dizer esta noite que diante da tua depressão, da tua frustração, da tua queda, do teu fracasso e fraqueza, que Jesus não mudou, que Jesus não mudou, que Jesus é o mesmo. Terceiro, finalmente. Aí o João pergunta, ele disse isso? Ele disse, não, ele fez, mas ele disse uma coisa. A gente estava saindo assim, mas a gente pôde ouvir. Ele virou para a multidão, e você foi o tema central da mensagem dele. Eu? Fracassado, duvidoso, incrédulo, nostálgico, melancólico, choroso, angustiado, necessitado, desalentado, acabado, arrasado na lona. Ele virou para a multidão e disse, que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento, e o homem estava, pior do que cana, estava uma vara de marmelo agitada pelo vento. O João estava lá no pó. E Jesus disse, que fostes ver? Vocês estão pensando que ele é uma cana agitada pelo vento? João é firme. E o homem lá arrasado. Os 2 disseram, João, ele falou bem de você, rapaz. Eu, duvidoso. Eu até falei mal dele, eu até falei que ele não é o Cristo. E ele fala bem de mim. Sim, o segundo tópico da mensagem, João, ele falou assim, sim, vocês foram ver um homem ricamente vestido lá no deserto, que se traja ricamente. Não, os que se trajam estão nos palácios. Aí ele diz assim, o que vocês foram ver no deserto? Quem sabe um gritou de lá, Senhor Jesus, um profeta. Ele disse, não, muito mais do que profeta. João é muito mais do que profeta. Porque dele está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará o teu caminho. E ele disse mais, João ainda, ele disse, em verdade vos digo, que dentre os nascidos de mulher, não nasceu, até hoje ninguém apareceu maior do que João. Ele disse isso? Disse. Eu quero te dizer nesta noite, vamos estar em pé em nome de Jesus. Enquanto muitos falam mal de você, dizendo que você está acabado, que o teu ministério está fracassado, e até você está dizendo, está tudo errado, estou desanimado, estou desalentado. Deus ainda continua acreditando que vai dar certo. Ele está dizendo, mas eu estou depressivo, eu estou desanimado. E Jesus está dizendo, o ministério que eu te dei é lindo, porque foi eu que deu este ministério. A chamada é linda, fui eu que fiz a chamada. Eu gostaria de orar com você, se você quiser sair do teu lugar e vir aqui à frente. Porque é uma noite de restauração espiritual. É uma noite de restauração ministerial também. Saia do teu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos orar com você, por você.
Você está aqui dizendo, ó Senhor, eu estou aqui. Agora a Bíblia diz que ao cheiro das águas brotará o tronco que envelheceu, a raiz envelheceu no pó. Só o cheiro da água. Isaías 6, verso 13, diz que o toco, só ficou o toco, cortou a árvore, mas o toco será a semente. A Bíblia diz no Salmo 113, do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado para o fazer assentar com os príncipes. Eu quero dizer em nome do Senhor Jeová, vai dar certo. Eu quero dizer em nome do Senhor que Deus está dizendo, eu acredito que vai dar certo, teu ministério é lindo, foi eu quem deu o ministério, eu que fiz a chamada, eu que te levanto e te restauro com a minha mão. Gostaria que você viesse aqui à frente em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quem sabe você está em algum tipo de calabouço espiritual, sentimental, existencial. Mas a mão do Senhor é a mão meiga, amiga. Não existe um chicote na mão dele, nem azorrague, mas uma mão ferida. E ele te abraça hoje. Ele diz, meu filho, estou aqui. Eu imagino o sorriso que brotou na face de João Batista. A restauração havia chegado. E eu creio, irmão, plenamente, quando cortaram a cabeça dele, ele entrou no céu com toda a confiança, e ele partiu desta vida com toda a confiança e esperança. Não partiu para o céu um João derrotado, mas um João restaurado. O Deus que me chamou agora me recebe no seu palácio para viver com ele para sempre. Estendam as mãos para cá. Amados, estendam as mãos. Pai de amor, Pai querido, Pai de misericórdia e Deus de toda graça, temos ministrado a Tua palavra debaixo da Tua graça, unção e poder. Te louvamos, meu Deus, porque a Tua palavra encontrou lugar, guarida, habitação, lugar de honra, de amor e de governo nas nossas vidas. Senhor, trabalha no nosso coração. Trabalha, Senhor. Quem sabe alguém aqui, Senhor, que tem duvidado de Ti, Senhor, que tem sentido-se frustrado, que tem sentido-se, Senhor, acabado, arrasado na sua vida e na sua senda cristã. Restaura o Teu filho. Anima a Tua filha. Toma pela Tua mão direita, Senhor, pela mão direita do Teu filho e o levanta agora, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Diga para quem está ao seu lado, a restauração chegou. Aleluia, chegou. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu volto à Flórida amanhã, levando os irmãos do coração, e eu quero um abraço dos irmãos agora. Posso levar um abraço? Posso? Posso? Amém? Então abra os braços assim e faça como eu fizer. Que abraço gostoso que eu vou levar. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Ainda em pé, amados, nós